Boa noite a todos. Não, o que eu estou é feliz pelo trabalho do grupo, pelo esforço do grupo em toda a competição, da qualidade, do comprometimento, né, desses jogadores em todos os aspectos, mesmo em alguns momentos passando alguma dificuldade diante das partidas, em algumas derrotas que tivemos, mantivemos a postura, mantivemos a união, o trabalho, para que a gente retomasse no próximo jogo sempre o melhor resultado e a melhor performance. Então eu estou feliz e orgulhoso pela resposta de todo o grupo. Hoje foi mais uma vitória do grupo. Não tínhamos algumas opções, mas eu costumo valorizar aos jogadores que possam jogar e jogam e entram, e sempre fortaleço a ideia de que um grupo faz a diferença num campeonato ou num ano normal, né? Imagina num ano atípico como esse. Então estou orgulhoso e feliz até o momento, mas estou muito tranquilo em relação ao campeonato, que o campeonato nos coloca numa boa posição, na colocação que nós fizemos por merecer dentro do campo de jogo para estar ali, mas faltam 22, 21, agora eu preciso fazer a conta de matemática direito, mas faltam muitos jogos pela frente e nós precisamos estar muito atentos e concentrados para que a gente consiga manter. O futebol é como termina, não é como começa nem como está no meio. Então, para manter isso, a gente sabe que cada vez mais, e eu tenho falado que o segundo turno sempre é muito mais difícil do que o primeiro, não que dificuldade em termos técnicos, mas é uma dificuldade diferente, porque é a definição do campeonato. Então, tanto para a parte de baixo como para as decisões de vagas de cima, os jogos ficam diferentes no segundo turno, e a gente precisa somou o maior número de pontos até agora e precisa continuar somando se a gente quiser se manter nesse patamar. Então é com muita tranquilidade que a gente vai seguir jogo a jogo, mostrando a nossa organização, nossa postura, o nosso jogo, para que a gente consiga ter os resultados na sequência. Próxima pergunta, Flávio Winick, Fox Sports. Boa noite, Adri, boa noite a todos. Eu queria que você falasse o que mais você aprovou na atuação do time, nessa vitória por 3-1, o que mais te agradou, os méritos do time chegar a esse resultado, né, por favor. Eu acho que foi uma atuação de organização muito grande dentro da nossa ideia de jogo e de performance dentro dessa ideia para que a gente conseguisse o resultado. Nós já estávamos até os 35 minutos do primeiro tempo, nós dominamos totalmente a partida, criamos oportunidades, trabalhamos a bola muito bem de um lado para o outro para que a gente desequilibrasse a marcação do Santos, evitamos os contra-ataques, a gente estava muito bem posicionado nesse pé de pressiona ou nessa retomada lá na parte ofensiva do campo. Tomamos um gol no momento que a gente estava sob domínio de jogo, mas foi um momento que o Danilo sai da partida e sai uma bola rápida de reposição. Então conversei a respeito disso com a equipe no intervalo e vamos conversar. A gente tem que estar mais concentrado naquele reinício de partida, porque a gente está sem um jogador e a gente precisa se comunicar mais rápido para que não dê essa abertura e essa possibilidade de, naquele momento, o adversário não estar conseguindo criar o seu jogo e achar um gol e empatar a partida, onde uma partida a gente estava com total domínio. Eu acho que no segundo tempo eles cresceram um pouco no jogo, mas sem nos pressionar, porque a gente manteve a agressividade sem bola e com bola na parte ofensiva do campo. E é isso que a gente tem trabalhado bastante para que a gente consiga manter essa organização e essa agressividade. Quando a gente fala em competitividade e agressividade, ela não é só sem bola, ela é com bola, para que a gente mantenha essa posse, mantenha uma boa circulação com velocidade de passe para desequilibrar o adversário. Eu acho que as oportunidades foram surgindo no segundo tempo. Poderíamos já ter fechado o placar antes, o que leva o jogo um pouquinho mais nervoso, mais ansioso, mas a equipe estava muito consistente, muito organizada, muito forte em todas as fases do jogo e por isso venceu a partida e foi merecedor do resultado. Próxima pergunta, Daniel Kaiser, Antena Esportiva. Oi, Odair, boa noite, parabéns pela vitória. A minha pergunta vai justamente no terceiro gol do Marcos Paulo, porque a gente sabe que é um jogador
que vinha enfrentando alguma dificuldade, não fazia um gol desde março, né, no jogo contra o Resende. E no gol dele, especificamente, eu vi que você comemorou bastante, porque realmente parecia muito feliz por ele ter conseguido. E a gente tinha a sensação que ele precisava desse gol. Eu queria que você falasse sobre o quão especial é esse gol do Marcos Paulo, ele ter conseguido esse gol, ter desencantado. Inclusive, eu vi até que você chamou ele ali depois numa falta para dar um abraço nele. Queria que você falasse um pouco desse gol, quão necessário era importante para o Marcos Paulo, né? O atacante ele tem esse time, né, da necessidade do gol, da importância do gol dentro do processo de confiança dele. E o Marcos Paulo não é diferente, é um jovem promissor, mais um jovem promissor do Fluminense, e que nós estamos trabalhando muito para que ele cada vez mais evolua dentro do processo de carreira dele. É um excelente menino, um excepcional jogador. Há uma disputa e ela é benéfica para nós, para o grupo, e ela precisa ser assim. Há uma disputa, talvez na função de lado de campo é onde a gente tem o maior número de jogadores com características diferentes, e eu tenho usado esses jogadores, né, em momentos diferentes, em determinados jogos, estratégia, mantendo a ideia central, mas usando características diferentes desses jogadores de lado de campo. E o Marcos Paulo está dentro desse processo. Então fico feliz que ele tenha feito gol, porque isso gera também mais um momento de confiança para ele e para todo atacante, né, que tem o gol como objetivo. Então que bom que ele conseguiu fazer o gol, que bom que foi num momento importante, porque nós poderíamos já estar vencendo o jogo de 3-1, e aí já poderia ser mais tranquila essa parte final do jogo. Então feliz pelo momento do gol, feliz por ele ter feito o gol. E é assim, é nessa disputa, nesse respeito entre nós, respeito entre os jogadores, que a gente vai evoluir como grupo e como time, sabendo respeitar o momento de um outro jogador que tem uma característica diferente, que esteja entrando ou iniciando ou entrando momentos na frente, porque nós nessa função temos muitos jogadores e eu como treinador tenho que saber lidar com isso e aproveitar da melhor forma todos esses jogadores. Próxima pergunta, Sérgio Guimarães, Rádio Tupi. Muda aí, Serginho. Boa noite a todos. Obrigado, parabéns, Odair, pelo jogo. Foi um jogo competitivo, um jogo disputado, um jogo importante. Cheguei a ficar preocupado, inclusive, com o Anderson Daronco, achando que ele poderia até atrapalhar uma partida, para mim, uma das melhores partidas até aqui do campeonato, com os dois times lutando o tempo todo para correr atrás da vitória. Quando você perde o Nenê naquele momento, o que passou na sua cabeça? Qual é o prejuízo que você tem? Eu não sei até agora qual foi a lesão, não nos informaram. Não sei se te preocupa, se essa semana é importante, como o Fluminense terá pela frente para recuperar esse jogador. E como é que você faz para deixar um time tão competitivo como você tem deixado hoje, que tem sido motivo de orgulho para todo torcedor do Fluminense, ver um time lutar o tempo todo por vitória? Essa é uma das ideias centrais que, quando eu vim, eu falei lá no início, na conversa com vocês, na minha apresentação, que a minha tentativa era de manter a personalidade do time em relação à parte técnica, né? Porque a equipe tinha uma identidade técnica, mas a mudança de muitos jogadores, ela tira essa característica do time do ano passado, lá no início do ano. Então nós teríamos que montar um time com característica diferente daqueles jogadores que saíram, que eram titulares da equipe, e isso não é fácil, demanda um tempo. Eu acho que a equipe incorporou, acreditou nesse processo. Tem outros momentos da partida que elas são tão importantes quanto a parte técnica, quanto a parte individual do jogador, que é a organização. Eu sempre prezo por um time bastante equilibrado, gosto de ter um equilíbrio muito grande nas fases do jogo, né, em todas as 5 fases do jogo, desde bola parada, as transições, organização defensiva e ofensiva. E quando em algum momento do ano, em algum momento das semanas, a gente tem dificuldade em nenhum aspecto, tento focar nessa parte para dar ênfase àquilo, para que a gente volte a retomar a performance que a gente estava tendo nos jogos anteriores. O uso de o mesmo tempo para que todos trabalhem a parte tática, né? Trabalhem o mesmo conceito e o mesmo tempo, para que todos estejam preparados para a oportunidade. E essa competitividade entre eles, essa competição entre eles também, ela é importante porque gera um aspecto positivo dentro de um respeito, e esse grupo tem um respeito muito grande um pelo outro, e isso
faz com que todos cresçam. E é isso que eu falo todos os dias. A gente precisa ter um nível de competitividade entre nós, mas a gente precisa também ter esse respeito a partir do momento de uma decisão que o companheiro vai entrar, para que eu esteja de coração limpo quando receber a minha oportunidade. Papai do céu abençoa, porque você estava dentro do processo. O processo é um todo. Nós somos indivíduos, mas nós vivemos dentro de um esporte coletivo e de um ambiente com muitas pessoas. Não dá para, nesse ambiente, eu pensar de uma forma, o Pedro pensar de uma forma, o Francisco pensar de outra forma. Nós não vamos chegar ao mesmo objetivo em lugar nenhum. Então, até esse momento a gente tem conseguido isso, agregar esses valores importantes, e dentro do campo as coisas estão acontecendo. E espero, e vamos trabalhar muito a cada semana para que a gente consiga manter isso. E lá no final a gente possa visualizar que, por todo o processo que a gente fez uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro. Próxima pergunta. Eu naquele momento, eu te confesso que eu não posso nem pensar em prejuízo, né? Porque eu tenho que tomar uma decisão rápida de segundos, é uma mudança às vezes até tática que eu tenho que fazer ali, buscar uma variação, que não era o caso naquele momento. Na minha visualização, a equipe estava muito bem, estava fortalecida em todos os aspectos. E aí você precisa tomar uma decisão muito rápida, então eu olho muito mais para a visualização do jogo, da característica que o jogo está tendo, para tomar a decisão do jogador que eu vou colocar em campo, né? Então visualizo muito mais para quem vai entrar do que a situação do cara que vai sair, a não ser pela característica, pela movimentação que ele está tendo dentro do jogo, para eu tentar visualizar e tomar a melhor decisão. Próxima pergunta, Felipe Siqueira, GE. Boa noite, Odair. Boa noite, torcedores. Parabéns aí pela vitória, pela quarta colocação no campeonato. Ali no lance do gol do Santos foi justamente quando o Danilo Barcelos estava fora de campo. A gente percebeu que você gesticulou bastante. Você estava reclamando com a própria equipe ali ou com a arbitragem? E outro lance, assim, e outra pergunta, o Santos teve 2 gols anulados. Você identificou alguma coisa ali que possa prestar mais atenção para as próximas partidas? Como eu disse, a gente tem que estar sempre muito concentrado. Era um jogo de confronto direto, onde 2 equipes que estavam fazendo boas campanhas, que decidia ali se manter na parte de cima da tabela, com jogadores de velocidade, de bom improviso, de 1 para 1, que desequilibra qualquer sistema defensivo, né? Soteldo e Marinho tem essa característica. Então você, ao mesmo tempo que você tem que atacar com qualidade e agressividade para buscar o gol, você precisa estar muito bem organizado nesse ataque marcando, para não tomar contra-ataque, não dar espaço para uma equipe que tem essa característica e que tem conseguido impor isso contra os seus adversários, fazendo uma excelente campanha na Libertadores, o Cuca fazendo um excelente trabalho também à frente do Santos no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Então é um jogo que é confronto direto, é difícil, em algum momento você vai falhar, em alguma movimentação a equipe adversária vai conseguir também construir, não é porque você falhou. Quanto mais concentrado, mais atento aos detalhes, você minimiza esse processo. No gol, realmente, eu conversei no intervalo, porque naquele momento é um momento chave da partida, nós estávamos sob total domínio do jogo, no aspecto defensivo, ofensivo. E sai um jogador e bate a bola muito rápido, o que eu reclamei com o Daronco, e depois eu fui falar para ele que realmente não teve muita diferença de espaço. O que no primeiro momento eu achei que fosse é que a bola parou lá na frente numa disputa de imposição do Fred com o zagueiro, e os caras bateram aqui e ele deu a bola muito, muito para frente do espaço onde eu tinha parado o lance. Mas depois eu fui visualizar e não tem muita distância. Foi um pouco para frente? Foi, mas não tem muita diferença no processo dali. A diferença foi da nossa concentração no detalhe, porque nós estávamos com um jogador a menos no lado esquerdo, onde a bola entrou. Então a gente demorou um pouquinho para concentrar quando a bola foi retomada, para que evitasse aquela situação do gol. Então são situações que nós temos que trabalhar, conversar, para realmente melhorar. Não é sempre quando a gente vence que deu tudo certo, que as coisas estão tudo certo, a gente precisa ter muita tranquilidade quanto a isso. Eu sou um cara tranquilo nesse aspecto, para visualizar a derrota, a vitória, para tirar sempre o melhor e tentar melhorar os aspectos que a gente não foi bem no próximo jogo. Então foi esses detalhes pequenos que acontecem num jogo de confronto dessa qualidade que foi hoje. Para finalizar, Roberta Barroso, ESPN Brasil. Oi, Odair, boa noite. Bom, gostaria que você falasse um pouquinho sobre os gols dos zagueiros, né? Nós vimos hoje o Lucas Claro marcando de cabeça, o Nino também marcando de cabeça, a importância desse jogador da zaga que também está aparecendo ali na frente como ele
entrada do Fluminense no G4 nos últimos jogos. O Fluminense não perde há 7 partidas, né? Já são 4 vitórias, 3 empates. Gostaria que você falasse dessa boa campanha do Fluminense, a expectativa, assim, como é que você está fazendo as suas contas aí para esse Campeonato Brasileiro? Obrigada. Minhas contas é buscar 3 pontos contra o Fortaleza. Essa é a conta de matemática que eu tenho na minha cabeça todos os dias. O próximo jogo é sempre o mais importante e é o que eu me dedico para que a gente consiga fazer a matemática dos 3 pontos no próximo jogo. E indo passo a passo, buscando degrau em degrau, a gente conseguir continuar consolidando essa campanha na parte de cima. Como eu respondi aos seus colegas, eu estou orgulhoso, feliz com a resposta do grupo, com a performance desse grupo até o momento, mas futebol é como termina. Eu lá no início, volto a repetir, futebol termina na 38ª rodada e nós precisamos continuar assim, e para continuar assim nós temos que ter a humildade de trabalhar mais forte, corrigir mais situações de detalhes para que a gente se fortaleça ainda mais a cada partida e se mantenha nessa parte de cima da tabela. Então a palavra que eu posso dizer é feliz, orgulhoso pelo comprometimento do grupo em todos os aspectos, no dia a dia, nos jogos, e por isso que as coisas estão acontecendo dessa forma. Gol eu comemoro muito, independente da posição, da função do jogador, mas é uma fase do jogo que nós somos muito fortes. Já criamos situações em construção, em bola rolando, e nessa fase do jogo nós somos fortes também e a gente tem aproveitado bem. E vamos continuar trabalhando para continuar, né, fazendo esses gols com os zagueiros, com os volantes, na bola parada, porque elas são decisivas e a gente tem aproveitado bem e vamos continuar assim.